estava vivendo a minha rotina, casa, igreja, trabalho, e de repente nos encontramos em um período de incerteza, em um período em que a nossa paz nos foi tirada, paz que o mundo oferece, mas a paz que Jesus Cristo me deu, que Jesus Cristo deu a você, que é a igreja do Senhor, é uma paz que o mundo não pode tirar. Jesus diz que eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, disse Jesus aos seus discípulos. Nós vivemos período de paz, vivemos agora um período da paz que só o Espírito Santo, irmãos, ele pode proporcionar a cada um de nós. E nós lemos isso aqui no versículo do versículo 19. Jesus entra no meio de incerteza e diz: paz seja convosco. E depois disso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado para os seus discípulos, para mostrar para eles que quem estava falando com eles não era um fantasma, porque Jesus desceu a paz e eles ficaram sem palavras, ficaram calados, achando que estavam diante de um espírito. E Jesus repete mais uma vez, olha aí comigo: paz seja convosco. E dizendo isso, versículo 20, mostrou-lhe as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. A nossa alegria, irmãos, ela não consiste na instabilidade financeira do mundo. A nossa alegria, ela não consiste em o meu emprego estar incerto ou não. A minha alegria não está pelo fato da minha família estar aqui comigo, tudo bem, com saúde, não. A minha alegria, a sua alegria, ela consiste em o nosso nome estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. Porque o mundo vai passar, como disse Jesus. Como diz o evangelista João, o evangelho de João vai dizer isso, nas cartas de João vai dizer isso. O mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para todo sempre. Por isso o Senhor nos aconselhou na sua palavra, dizendo que nós devemos acumular riqueza no céu, aonde a traça não corrói, aonde os ladrões não minam nem roubam, e aonde a ferrugem não consome. Quando nós começamos a buscar as coisas espirituais, nós podemos ver, olhar para o céu e ver esses acontecimentos acontecendo diante dos nossos olhos e dizer: perto está o Senhor. Jesus está voltando, isto é motivo de alegria, essa alegria que invade o meu e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus, ele faz algo interessante no versículo 22. Ele não somente faz que a paz esteja convosco, ele toma uma atitude diferente e inesperada dentro dos discípulos. Ele assopra sobre eles e diz as seguintes palavras: recebei o Espírito Santo, e assopra sobre os discípulos. Aleluia. O sopro de Jesus, irmãos, é um sopro divino. O sopro de Jesus sobre a igreja é um sopro que produz vida. Se você vê quando Adão, no começo da criação, quando Deus forma o homem do pó da terra, depois de ele acabar de fazer o homem, ele assopra nas suas narinas o fôlego de vida. E aquele homem torna-se alma vivente. Aquele boneco feito do pó da terra, feito de argila, ele torna até vida. Quando no livro de Ezequiel, ele vai dizer que naquele vale de ossos secos, todos estavam os ossos restaurados, havia crescido nevo, musgo, estava ali um grande exército de pé, mas o exército ainda estava morto. Aí diz o Senhor: agora filho do homem, profetiza, vem Espírito Santo sobre os quatro ventos e assopra sobre este grande exército. É o sopro de Deus que produz vida na igreja. É o sopro do Espírito Santo que produz vida na vida dos que estão mortos, irmãos. Jesus diz: o que mata o homem, não temo que pode matar o corpo, mas não pode depois fazer mais nada. Disse Jesus: eu lhes digo a quem vocês têm que temer. Temei aquele que além de matar o corpo, ainda tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. O homem está com medo de um vírus, mas não tem temido a Deus. Só Deus pode soprar o espírito de vida na minha vida e na sua vida que está me escutando agora. Não temos que ter medo de um vírus, temos que temer o vírus chamado pecado. Porque é o pecado que distancia o homem para sempre de Deus. E estarão em um lugar totalmente isolados que se chama o inferno, irmãos. O inferno é o pior isolamento que existe e que alguns têm ignorado.
Muitos estão esperando esta crise acabar para voltarem a beber, para voltarem a se prostituir, para voltarem a blasfemar do nome do Senhor. Mas a igreja não. A igreja ela está sendo despertada neste momento para buscar ao Senhor, conforme diz Tiago no capítulo 5. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. O Senhor está perto de mim, igreja. O Senhor está perto de você, aí onde você está agora ouvindo esta palavra. Aí Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, e assopra sobre eles. É o que diz João 20, 22. Aí eu me faço lembrar, irmãos, a promessa que Jesus fez à igreja. A promessa que só quem recebe é a igreja. E quando falamos igreja, não falamos de um templo. Muitos pastores acham que precisam ir para a igreja mesmo em meio à pandemia, porque se não for lá para o templo não vai ser abençoado. Não, igreja sou eu, igreja é você. Nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo, o lugar onde é manifestado a glória de Deus. Jesus, depois de ter expulsado todos os escribas e fariseus, comerciantes do templo, que estava sendo profanado, lá em Mateus 23, os fariseus ficaram perturbados. Aliás, lá em Mateus 22, eles ficaram perturbados, dizendo: com que autoridade tu faz isso? Está expulsando todo mundo por quê? E Jesus disse: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reerguirei novamente. Glória a Deus. E eles diziam: esse homem está ficando louco. Demorou quase 40 anos para que esse templo voltasse a ser erguido. Ele diz agora que em 3 dias ele o levanta novamente. Mas Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando do seu corpo. E é bem verdade que isso aconteceu. Mas olhando aqui a promessa que só quem tem a igreja, acompanhe comigo o que é que diz aí. João 14, 16. Ele diz assim: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, para que fique convosco para sempre. Irmãos, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele fez um pedido a Deus, dizendo: Pai, eu não quero que eles fiquem só, eu te peço que tu os envie o outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito Santo, irmãos. Nós não estamos sós nessa batalha. Você não está só na sua casa, você não está só na sua vida. Existe o Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. A partir do momento em que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, conforme Romanos 10, 9, nós passamos a ser habitados pelo Espírito da verdade. E Jesus ressalta que o mundo do Senhor, que fala aos nossos corações: ei, te acalma. Glória a Deus. Nós não podemos nos desesperar. Não podemos deixar de ir para a igreja, concordo. Alguns pastores estão sendo orientados a não permitir, mas isso não vale de desculpa a dizer que não vai mais para a igreja. Quando voltar, irmãos, quando sair o decreto: olha, está permitido voltar para a igreja, eu estarei lá com a minha família. Eu estarei lá com a minha família. Porque foi o lugar a qual Deus escolheu para que pudéssemos adorar ali o seu santo nome. Então não pense que congregar em casa adianta. Não adianta não, irmãos. Temos que nos juntar, como os discípulos se juntaram naquele lugar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Aleluia. O mundo tem sido se apoderado de medo, irmãos. Mas a igreja tem se apoderado de esperança, de fé. Uma das coisas que Jesus Cristo combateu ali, a partir do versículo 24 até o 29 de João 20 que nós lemos, foi a incredulidade, irmãos. Não dá para dizer que crê em Deus, irmãos, e ao mesmo tempo se desesperar, demonstrar incredulidade. Quando lá num barco, Jesus estava com seus discípulos passando aquele lago, levanta-se aquela grande tempestade, os discípulos achavam que iam morrer com Jesus dentro do barco. Nenhum daqueles irmãos que tem Jesus na sua vida vão perecer, disse Jesus. Aquele que o Pai me deu, está aqui nas minhas mãos.
e ninguém as arrebatará das minhas mãos, pois meu Pai que me deu é maior do que todos. Nós não pereceremos, irmãos. Mas Jesus combate a incredulidade. Tomé não estava lá. Tomé não estava lá quando os discípulos foram, né? Quando viram a Jesus Cristo ressurreto, o Tomé não estava lá. E foi-se a notícia, chegou aos ouvidos de Tomé, dizendo: o Senhor ressuscitou. Ao invés de Tomé se alegrar, ele diz: olha, enquanto eu não ver, de maneira nenhuma eu crerei, enquanto eu não tocar a minha mão nas suas mãos, onde jaziam os cravos, e enquanto eu não colocar a minha mão no lado onde aquela lança o transpassou, de maneira nenhuma eu vou acreditar que ele ressuscitou. Quanta incredulidade, né, irmãos? Quanta incredulidade. Quanta incredulidade. O mundo tem vivido realmente a incredulidade. Mas uma coisa tem me alegrado nessa crise, sabe, ô pastor Misael? É que muitos têm fortalecido a fé. Eu fui abastecer o meu carro ali no posto de gasolina. Antes só tocava músicas mundanas. Eu cheguei hoje lá para abastecer, só estava tocando hino. Glória a Deus. Só estava tocando hino. Por que isso agora? Porque no momento de crise, irmãos, como o salmista Davi viveu, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Mas o socorro não vinha dos montes, que era um lugar tão alto. E os ele montes via... e os montes também pode simbolizar tribulação. Eu olho para as tribulações. Tribulação. Ele olhava para os montes, geralmente os exércitos, os perigos apareciam dos montes. Mas ele olhava para ver se via socorro dos montes. Mas não vinha socorro dos montes, não. O socorro vinha de um lugar mais alto, vinha do Senhor que criou os céus e criou a terra, irmãos. Jesus combate a incredulidade de Tomé dizendo: quando Tomé se reúne de novo com os discípulos naquele lugar, se fecham de novo, como eu e você, se enclausuram de novo, Jesus agora aparece de outra forma. Ele aparece sem abrir a porta. Aleluia. Atravessa a parede, irmão. Ei, Jesus atravessa a parede, se apresenta no meio dos discípulos e diz o seguinte: paz seja convosco, e vai em direção à incredulidade, para remover a incredulidade do coração de Tomé. Ele leva as mãos para Tomé e diz assim: coloca agora o teu dedo aqui, ó, no lugar onde jazia os cravos. Jesus nem soube dar conversa, pastor, mas ele, como um Deus, ele sabe do que passava no coração e na mente daquele homem. Ei, Tomé, tu falou? Agora coloca aqui o dedo. Aí levanta Jesus do lado aqui, agora coloca a tua mão aqui onde a lança me transpassou. Tomé, seja crente e não incrédulo. Aí Tomé se ajoelha: meu Senhor e Deus meu. A Jesus: por que tu me viste? Tu crês? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é você que está me ouvindo agora. Bem-aventurados somos nós, igreja do Senhor, que estamos aqui agora. Nós não vimos ao Senhor, não vimos Ele aqui na terra, não estamos vendo Ele agora, mas cremos agora no Senhor. Nós nos reunimos 6 horas para orar porque cremos no Senhor. Nós estamos fazendo aqui este culto ao vivo porque cremos no Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então pare de ser incrédulo, comece a crer. Porque a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. Quem crê verá a glória de Deus. Glória a Deus. E o Senhor aparecerá nos céus, irmãos, a sua glória e majestade será manifesta a toda a terra, e somente os crentes de verdade vão contemplar esta glória e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Mas quem vê esta glória com incredulidade, com uma vida de incredulidade, vai temer, porque sabe que sobre a sua vida recairá a condenação. Jesus não quer condenar, Ele quer salvar. Amém? Vamos encerrando aqui esta palavra, dizendo a você: não temas, irmãos. Não temas. Porque o amigo de verdade está aqui, irmãos. O amigo de verdade está aqui. Jesus está aqui. Nós queremos louvar o Senhor com mais um hino.